Olá, mais uma vez estamos aqui no nosso programa Catraca Gospel na BC News, a sua TV a um clique de você, neste programa abençoado que vem para abençoar a tua casa, a tua vida, a tua família. E hoje nós temos aqui a alegria muito grande de receber aqui no nosso estúdio nosso irmão em Cristo, o nosso irmão Rafael Barros. Amém, Rafael? Amém. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Hoje nós vamos falar de empreendedorismo, jovem empreendedor. Rafael, ele é um jovem empreendedor. Ele vai falar a modalidade de trabalho que ele desenvolve, aquilo que ele faz. E uma notícia boa, Rafael é recém-casado, olha aí. Casou. Casadinho. Casadinho, tá de lua de mel, tiver aliança aí, mostra a aliança aí pra galera ver. Recém-casado, bem-vindo ao time dos homens mais felizes da face da terra. Amém. Amém, Rafael, que bênção. Bênção mesmo. Rafael também, ele é enfermeiro, né, Rafael? É, recém-formado agora. Recém-formado em enfermagem. E é barbeiro ou cabeleireiro? Barbeiro. Barbeiro, pronto, ele é barbeiro. Qual a diferença do barbeiro para o cabeleireiro? O cabeleireiro, ele trabalha direcionado mais pro setor feminino, né? Sim. E o barbeiro já trabalha mais direcionado pro setor masculino. Aí tira barba e tal. Isso, então ele já tem esse direcionamento aí, mais já pro masculino mesmo, barbeiro. E tem homem meio assim, meio vaidoso, entende? Aqui em Palmas. Bastante. Aqui em Palmas tem muito. Como é que tu... Bora começar do fim. Deixa as perguntas aqui bagunçarem. Mas como é que tu vê hoje a vaidade dos homens? Porque hoje eu vejo muitos homens vaidosos que pena tudo, fica lisinho, né? Aumentou muito de alguns anos para cá. Eu, assim, já tenho um bom tempo já nesse segmento aí. Então, assim, eu vi muita coisa mudar, né? São 7 anos já de profissão. E desse tempo para hoje, eu notei muita evolução nesse sentido, sabe? Os homens já gostam de uma barba mais alinhada, né, mais marcadinha, o cabelo sempre bem cortado, mais baixinho. Então, assim, teve essa questão aí da vaidade aumentar no setor masculino também. E Salomão falou que de vaidade, tudo é vaidade. Então é bom a gente andar com o cabelo aí, ó, no degradê, no gelzinho. Eu gosto do gel. É isso aí. Não é verdade? Esse programa, Rafael, é um patrocínio da Sanremo. Sanremo diz que vestir bem faz bem, né? É um patrocínio da Alvorada Home Center. Você que quer construir sua casa, quer reformar sua casa, vai na Alvorada Home Center, lá tem o pessoal que vai te atender com qualidade. Também é um oferecimento Cabana do Lago. Você que quer comer o seu tucunaré frito, sua galinha caipira abençoada, vai lá na Cabana do Lago que você vai se dar muito bem. Amém? Amém. E Rafael, o Rafael também, ele é da igreja adventista. Isso. Olha que maravilha. Nasci na igreja adventista. Você nasceu adventista? Sim, hoje os meus pais são adventistas, meus avós adventistas. Uau, que benção. De família adventista de berço. Maravilha. A gente estava conversando aqui fora do ar que eu gosto muito do estilo da educação adventista, que eles trabalham muito por princípios, por valores, né? Muito legal a educação, a escola adventista, e cresceu muito aqui em Palmas, de uns 10 anos para cá, né? Que maravilha! Mas como foi que você começou, Rafael? E a gente está falando aqui de jovem empreendedor, como foi que você começou nesse ramo de barbeiro? Isso foi, como eu falei, há 7 anos atrás. Eu tinha 16 anos. E assim, não trabalhava, então estava procurando ainda uma forma de ter uma renda, né? E aí eu já tenho tios já nesse ramo, já da barbearia. Sim. E aí eu tive a ideia por incentivo da minha mãe, dos meus pais, né? Minha mãe e meu pai, eles me incentivaram a querer aprender, né? Cortar cabelo. E aí, a partir daí, eu conversei com o meu tio, pedi ele para me ensinar, e aí ele me ensinou a cortar cabelo, e aí de lá para cá
Nunca mais parei. E eu acho interessante o teu estilo de trabalho, porque tu tinha um salão fixo, não tinha? Isso. Eu comecei aprendi com ele, né? Trabalhei um tempo com ele lá no salão, por volta de uns 2 meses, aprendendo e ajudando ele lá. E depois o meu pai me ajudou a montar uma barbearia lá na Vila Mandi, que é distrito de Santana do Araguaia. Lá no Pará. Lá no Pará. Tu és paraense. Isso. Olha que legal. Nasci lá em Santana. E aí a gente montou essa barbearia lá e eu trabalhei por 2 anos lá. Sim. Né? E aí logo depois eu vim para Palmas. E aí aqui em Palmas eu trabalhei em barbearias, né, de outras pessoas. Mais ou menos uns 3 anos, mais ou menos isso. E aí, depois, no meio da pandemia pra cá, eu comecei a trabalhar com atendimento a domicílio. Ah, então a pandemia fez tu te reinventar. Exatamente. Olha que legal. Eu trabalhei um bom tempo em locais fixos, Sim. mas no meio da pandemia eu acabei mudando a forma de atendimento, né? Hoje tu atende em casa, no trabalho das pessoas. Hoje eu vou na casa, no trabalho. Aí, porque o salão, quando corta o cabelo, fica muito sujo o salão. Aí como é que é? Tu anda com todo o material. A forma que eu adaptei, né, foi pensando em todos os aspectos. Sim. Né? Desde como eu vou levar o material, a limpeza do local, tudo, sabe? Então, assim, essa questão de limpeza, eu levo o aspirador. Então, assim, quando eu comecei, a maleta não tinha eu levo uma maleta, né? Sim. E quando eu comecei, eu não tinha o aspirador, a maleta não tinha espelho. Então, assim, tudo foi se adaptando, sabe? Isso. Eu coloquei o espelho na maleta, comprei o aspirador, porque às vezes atendo as pessoas, às vezes um médico na clínica. Sim. O médico não vai ter uma vassoura realmente. no consultório dele, vai me emprestar, não vai. Então, assim, eu já fui adaptando toda a forma de atendimento para trazer o melhor conforto para o cliente no momento do atendimento. Olha que legal. Muitas pessoas na pandemia deram muita desculpa, né? Né? Mas diz que quem quer, faz. Exato. Quem não quer, dá desculpa, né? Então, na verdade, na pandemia tu te reinventaste. Não é? Parabéns, porque eu vejo que essa pandemia serviu para nos ensinar muitas coisas. Trazer para a gente muitas lições importantes, né? E muita gente se reinventou, se modelou, né? Exatamente. Se modelou na pandemia. Parabéns, Rafael. Ok. E como é que você vê hoje, Rafael, esse mercado, especialmente aqui em Palmas? Porque eu vejo que eu observo, eu vou no shopping, eu vou numa loja, eu observo os caras que são muito vaidosos aqui em Palmas. Como é que tu observa hoje esse mercado aqui em Palmas? Cresceu muito, né? Já de alguns anos para cá, né? Mas eu acredito que ainda vai crescer muito mais. Né? Tem um potencial gigantesco de crescimento esse mercado, porque como você mesmo falou, o homem está evoluindo, né? Isso. Está evoluindo, está ficando mais vaidoso. Então, assim, isso só tende a crescer, né, a cada dia. Exato. E aí, junto com esse crescimento, nós profissionais desse segmento aí, temos que nos reinventar também a cada dia. Nos reinventar, nos redescobrir. Até porque eu vejo que o mercado, todo segmento, ele é muito dinâmico, né? Exatamente. Se a pessoa parar no tempo, ele fica para trás, quilômetro de distância, e ganha, vence quem está atualizado, quem está se atualizando. E Palmas é uma cidade que está em franco crescimento, né? Exatamente. E isso traz oportunidades diversas, né? Para diversos segmentos, não só para barbearia. Porque te permite apostar em coisas novas. Sim. Quando eu comecei com o atendimento a domicílio, não tinha ninguém que fazia esse trabalho aqui. Então eu inovei. Parabéns. Eu observei que não tinha,
estávamos no meio de uma pandemia. E aí, assim, a princípio, a ideia era atender o público que tivesse comorbidades, né? Então, porque não podiam sair. Então, pensei, acredito que vai atender bem esse público aí. Principalmente o pessoal idoso e tal, né? Mas, quando eu comecei, assim, foi o público que eu menos atendi. Sim. Então, assim, às vezes você entra num negócio pensando que vai ser de uma forma, mas tem, assim, as diferenças, né? Às vezes não é a mesma coisa. Mas assim, deu certo porque hoje o principal público de atendimento não são os idosos, sim, mas o pessoal que está na correria, né? Não tem tempo, que precisa ganhar tempo. Então, assim, às vezes não dá certo como você estava imaginando, mas dá certo de outra forma. Aí tu atende em consultório médico, em residência, na igreja, que eu sempre vejo tu cortando a cabeça do aqui na igreja. Já cortei na igreja, já cortei em academia, já cortei... Qual o lugar mais inusitado que tu já cortou o cabelo de alguém? Cara, eu acho que o lugar mais inusitado, assim, que eu nunca tinha atendido, foi no banheiro de uma academia. Esse foi o lugar mais inusitado. Eu falei, caraca, no banheiro. Olha, porque a academia era uma academia de treinamento funcional, então todo o espaço da academia estava ocupado com grama sintética. Sim. Então, assim, não tinha como eu cortar lá no espaço lá, porque senão caísse cabelo naquela grama, não tinha como limpar. E aí o único espaço que não tinha grama... Apertadinho ali no banheiro. Ainda bem que o banheiro era bem espaçoso. Então a gente se adaptou lá e fez o atendimento. Mas foi um atendimento, assim, marcado. E ganhou dinheiro, né? Ganhou dinheiro. Exatamente. Ganhar dinheiro. Exatamente. O importante também é colocar o real no bolso. Amém? E qual a importância, assim, na tua visão? A gente vê que aqui em Palmas, às vezes, o atendimento em alguns setores não é muito bom. Exatamente. Não é muito bom. Mas qual a importância, assim, que tu percebe dentro do teu ramo? Um atendimento com qualidade, para ficar na cabeça do cliente. Você falou uma coisa que é bem interessante, que aqui em Palmas, às vezes, o atendimento não é tão bom, às vezes, em alguns segmentos, né? Você sente essa necessidade de um atendimento de qualidade. Sobre a barbearia, quando eu aprendi a cortar cabelo, eu não aprendi apenas a cortar cabelo, né? O meu tio me instigou a atender bem também. Sim. Me orientou sobre isso. E assim, o atendimento, eu acho que conta, acho que talvez até um pouco mais que o trabalho em si. Sim, entendi. Independente do segmento que você tá trabalhando, com venda de produto, venda de serviço, o atendimento, a abordagem com o seu cliente, eu acredito que é uma das coisas mais importantes. E assim, hoje eu atendo pessoas, assim, diversos tipos de pessoas. E pessoas são diferentes. Verdade. E gostam de conversar sobre coisas diferentes. Então, assim, o atendimento tem que ser personalizado para cada cliente. Entendi. Por exemplo, se eu chego na casa de um cliente hoje para atender e ele gosta de falar sobre futebol, eu vou falar sobre o quê? Sobre futebol. Sobre futebol, tem que estar antenado. Tem que estar antenado. Chego na casa de um cliente que ele gosta de falar sobre religião. Sobre religião. Vamos falar sobre religião. Política. Sobre pecuária. E aí vai. A gente vai conversando. E é bom que aprende muito, né? Exato. E assim, não necessariamente você precisa dominar o assunto. Sim. Você precisa fazer com que o cliente converse sobre aquilo. Às vezes você nem conversa tanto sobre aquele assunto ali com o cliente, mas o cliente vai conversando com você e aí você vai aprendendo. Então, assim, o atendimento é muito importante. Sabe? Se o cliente chega para você e fala: "E aí, Rafael, bom dia, tudo bem?"
Bom dia, fulano, tudo bem? Tranquilo. E aí, Rafael? E aí, meu irmão? Beleza? Tudo massa, beleza e tal. Chega aí, mano. Beleza? Massa demais. Então, assim, você traz a formalidade, mas vai da formalidade à informalidade. Sim. No atendimento. Sabe? E abordando assuntos que o cliente gosta de falar. Porque aí isso vai trazer um atendimento bom. O corte de cabelo é um detalhe. Na verdade, o cara que vai cortar o cabelo, ele também vai realizar um sonho dele, né? Que ele quer ver o cabelo dele bem cortadinho, né? Às vezes tem cliente que me chama hoje basicamente para conversar. Uau, é mesmo? Porque às vezes, ainda mais que eu atendo em domicílio, então, assim, eu chego lá para atender o cliente conversa sobre o assunto que ele quer. Sim. Eu costumo falar que eu sou meio que um psicólogo. Psicólogo, realmente. Eu vou lá, eu gosto de brincar, às vezes eu falo assim, não, hoje eu não vou cobrar o corte não, hoje eu vou cobrar só a consulta. Maravilha, que benção. Não, e isso é bom porque parece que as pessoas estão ficando cada dia mais isoladas, né? Eu sempre falo que o Brasil, especificamente, hoje está chato para se viver. Você não pode mais brincar, não pode mais contar uma piada, não pode mais cantar certo tipo de música que é processo, né? Mas que bom, rapaz, que bom que as pessoas gostam de conversar ainda, gostam de trocar ideia. E olha, eu percebo que as pessoas gostam de ser ouvidas. Exatamente. Eu percebo isso também porque já teve casos de pessoas que, assim, basicamente, teve um cliente específico que uma vez ele me chamou para cortar o cabelo dele. Ele é um cliente que ele corta uma frequência assim às vezes ele corta de 10 em 10 dias, de semana em semana. É mesmo? Corta com uma frequência bem... E assim, uma vez ele, em específico, ele me chamou numa segunda-feira para cortar o cabelo dele. E ele me chamou numa sexta-feira, na sexta-feira seguinte. Sabe? Ele chamou na segunda e depois me chamou na sexta. Não, eu venho aqui e faz o pezinho no meu cabelo. Não, na verdade ele chamou para cortar. Não, vem aqui para cortar meu cabelo. E aí, quando eu cheguei lá, ele, não, eu vou... Faz só o pezinho, que eu vou te pagar o valor do corte. Mas faz só o pezinho. E ele me chamou, pelo contexto, ele me chamou só para conversar na sexta-feira. Olha aí. Basicamente foi isso. Porque a gente vê que hoje o ser humano, a tecnologia afastou muito, né? Sim, as pessoas uma das outras. Então, essa questão de ter alguém para te ouvir, né? É verdade. Conversar com alguém, se distanciou muito isso aí. E além de um bom profissional, tu carrega algo específico que é Deus, né? E as pessoas, elas percebem quando a gente tem Deus dentro da gente, né? E elas gostam de estar perto de pessoas que têm... Exatamente. Né, que tem Jesus no coração. Não é verdade? Rafael, quais os conselhos, assim, as ideias que tu daria agora para o jovem que está querendo empreender nesse ramo? Só vai. Sabe, é um segmento muito bom. Você tem que gostar de lidar com pessoas. Sim. Sabe? Porque às vezes, assim, a maioria das vezes é tranquilo o atendimento e tal, mas tem situações que vão te constranger. Sim. Sabe? Mas você não pode se desanimar com isso, né? Tem situações que acho que em todos os segmentos tem situações que te deixam chateado, né? Isso, verdade. Aprender a cortar cabelo é um detalhe. É o mais fácil do atendimento. Sim. É isso aí. Aprender a cortar cabelo. O atendimento em si é o que tem que ser focado. E a partir daí você vai conseguir conquistar mais pessoas para buscar o teu serviço. Você com 2 meses já estava cortando cabelo normal. É isso. Eu costumo dizer que, porque às vezes as pessoas me perguntam assim, Rafael, você fez curso para cortar cabelo? E aí eu costumo falar assim, eu falei, gente, eu não fiz curso, mas o meu ensinamento foi melhor do que um curso. Sim. Porque eu aprendi com meu tio, dentro do salão dele,
Então, assim, foi melhor que um curso porque eu era o único aluno da turma. Ah, sim, exatamente. Estava ali tudo focado para me ensinar. Então, e eu ficava o dia inteiro na barbearia, com meu tio, então eu via como ele atendia os clientes, eu atendia clientes dele também, então foi dessa forma. Ótimo, maravilha. Rafael Barros, nós tivemos aqui trocando uma ideia com o Rafael Barros sobre empreendedorismo, jovem empreendedor, né? E ele começou com 16 anos. Com 16 anos? Foi, com 16 anos. Com 16 anos, começou a trabalhar. Olha que maravilha, né? Rafael, e se alguém quiser te encontrar, contratar o teu serviço, que é de qualidade, serviço perfeito, como é que faz para te achar? Olha, tem no Instagram, você precisar lá, House Barber, no Instagram, lá tem a página, lá tem as imagens, fotos, tem as publicações, a gente está sempre postando os stories lá na plataforma. E número para contato é 63, né? 639-8403-5974. Aí você vai estar tendo acesso ao meu WhatsApp e a gente agenda um atendimento, um horário para a gente atender você. Maravilha! Obrigado, Rafa, por ter participado aqui desse bate-papo gostoso. Deus te abençoe grandemente, meu irmãozão. Amém. E se você quiser contratar o trabalho do Rafael, que é de primeira qualidade, ligue para esse número que ele vai te atender, amém, na sua casa, na sua empresa, no seu escritório. Deus te abençoe, fique com Deus e até a próxima semana.